Hoje também teve sessão na primeira turma do Supremo. Quem traz todas as informações para a gente é a consultora jurídica Karina Zucolotto. Oi, Karina. Olá, William. Boa noite. Boa noite. Bom, as ministras na presidência da República, né? Como é que acontece esse rodízio entre a presidência da República e a presidência das turmas? Como é que acontece esse rodízio entre os ministros na presidência? Essa é uma previsão regimental. Está lá no artigo 3º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que a cada ano haverá um rodízio na presidência de cada uma das turmas. São 2 turmas do Supremo Tribunal Federal, cada uma delas compostas por 5 ministros cada um. Ministro-presidente não participa enquanto na presidência. Então, o ano passado, na primeira turma, por exemplo, era o presidente ministro Luiz Fux. E agora, nesse ano, abrindo os trabalhos, a ministra Rosa Weber toma posse e vai conduzir os trabalhos na primeira turma ao longo do ano de 2020. Essa recondução se dá a cada ano, como eu disse, para um mandato anual, sendo vedada a recondução. E diz ainda o regimento interno, na ausência do presidente da turma, quem assume os trabalhos é o ministro mais antigo daquela turma. Então, na primeira turma, que eu sempre acompanho às terças-feiras, na ausência do presidente, quem assume a presidência sempre será o ministro Marco Aurélio, que é o ministro que compõe a primeira turma, mais antigo da casa. E essa presidência ela é assumida de acordo com o ministro mais antigo, que ainda não assumiu a presidência e depois vai se fazendo um rodízio. Tem alguma alteração na dinâmica da sessão ou não? Não, apesar de ter sido alterada a presidência da primeira turma, a dinâmica dos processos e dos julgamentos e da pauta dirigida continua a mesma. Vários habeas corpus da relatoria do ministro Marco Aurélio sendo julgados de forma presencial lá na primeira turma. Hoje, um deles, por exemplo, os ministros acabaram cassando uma liminar que já havia sido concedida pelo ministro Marco Aurélio e que hoje o relator acabou confirmando essa liminar por entender que o prazo de 3 anos e 15 dias aproximadamente sem a formação da culpa do paciente, naquela pessoa que pedia para ser mantido em liberdade, seria um excesso de prazo sem a formação da culpa. Mas a maioria decidiu que as características do processo envolvendo esse paciente, essa pessoa que pedia essa liberdade, justificavam a demora no processo criminal e nessa instrução processual penal e afastaram a alegação de excesso de prazo, cassando a medida cautelar, determinando que ele retorne à prisão. Em um outro caso, por votação unânime, os ministros acabaram acompanhando o relator ministro Marco Aurélio para corrigir uma incompatibilidade no processo. O juiz de primeira instância havia condenado o paciente e determinado que o regime de cumprimento da pena seria no semiaberto, mas ainda estava pendente uma prisão preventiva decretada contra ele. Para corrigir essa incompatibilidade, já que ele vai executar a pena no semiaberto, a prisão preventiva não se justificava, concedida a ordem para afastar a prisão preventiva por votação unânime e manter a fixação da pena do regime de cumprimento no semiaberto. Ok, Karina. Volta à sessão amanhã? Sessão plenária amanhã a partir das 14 horas. Então amanhã a gente se encontra também aqui no Jornal, possivelmente. Combinado. Obrigado.